Treino em jejum emagrece ou não? Será que é melhor você realizar o treino estando de estômago vazio ou é melhor se alimentar antes de fazer o seu treinamento? Esse é um tópico bastante polêmico e eu mesmo, lá atrás, já fui uma das pessoas que, inclusive, pedia para os meus clientes comerem antes de treinar. E eu tive um aluno uma vez que falou assim, Rafa, eu me sinto melhor em jejum, vou treinar em jejum, e eu insistia que ele tinha que comer. Interessantemente que eu queria provar tanto para ele que o jejum era ruim que me aprofundei muito nos estudos e publicamos um estudo num periódico importante, até a PLOS ONE, né? Vou deixar ele aqui para vocês darem uma olhada. Mas o que eu quero trazer para vocês é a conclusão de tudo isso, né, que eu pesquisei e que de alguma maneira me fez abrir a mente sobre se é melhor o meu cliente, o meu aluno treinar em jejum ou não, dependendo do objetivo dele. E para responder essa questão, eu vou usar o que eu chamo de as 3 faces do jejum. Por que as 3 faces? São 3 maneiras de você olhar o treino em jejum, 3 maneiras relativamente distintas. E a primeira delas é a pergunta que muita gente faz e é o que justifica o treino em jejum, que é, será que treinar em jejum aumenta a oxidação de gordura, aumenta a taxa de oxidação de gordura, aumenta o uso da gordura como fonte de energia? E a resposta é sim, aumenta. Quando você está em jejum, quando você não está com seus estoques de glicogênio em alta, a tendência é que o seu corpo use mais gordura como fonte de energia. Mas a grande questão é, será que usar mais gordura como fonte de energia durante 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, é o que vai promover o emagrecimento, que no caso é reduzir gordura? Sim, a gente sabe que eu preciso usar gordura como fonte de energia para que eu reduza a gordura, mas eu preciso saber o que vai acontecer ao longo das 23 horas restantes. Ou seja, só aqueles 20, 30, 40 minutos, 1 hora, não são suficientes para me dar certeza se eu vou emagrecer. Porque no final das contas, o drive principal para o emagrecimento é que haja déficit energético. E déficit energético o que é? É que você gaste mais calorias do que você consome. É óbvio que existe uma vírgula aí, eu falo isso em vários vídeos, né? Essa equação é muito simplista, mas de maneira geral, independente de todas as vírgulas que existam, eu só vou conseguir emagrecer se efetivamente eu tiver em déficit energético. Então, esse é o primeiro ponto. Eu preciso olhar o que aconteceu ao longo do tempo. Olhar só o que acontece durante o exercício não vai me dar a resposta que efetivamente eu estou buscando. Então, vamos olhar o que os estudos fizeram. Eu vou pegar um estudo do Brad Schoenfeld, de 2014, em que ele efetivamente comparou treinar em jejum e treinar de forma alimentada. Ele pegou mulheres, colocou para realizar um programa de treinamento aeróbico 3 vezes por semana em 70% da capacidade máxima respiratória. Então, era um treino aeróbico, que supostamente iria usar mais gordura como fonte de energia. Então, é a melhor maneira da gente testar essa hipótese. Ou, pelo menos, é uma boa maneira da gente testar essa hipótese. E o que ele encontrou? Que, embora os 2 grupos estivessem em déficit energético, apenas um deles treinava em jejum. O outro se alimentava e depois realizava o treinamento. Então, o que eu já quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte. Um grupo treinava em jejum e depois se alimentava. O outro grupo se alimentava e depois treinava. E os 2 grupos estavam num ligeiro déficit energético. Os resultados mostraram que os 2 grupos tiveram perda de peso, mas em magnitude similar, ou seja, o fato de treinar em jejum não maximizou o processo de emagrecimento, mesmo para pessoas que estavam em déficit energético. Então, de cara, a gente já diz que, talvez só o fato de treinar em jejum não maximize o emagrecimento. Só que, de novo, a gente precisa olhar para o contexto inteiro. E a gente vai para o nosso terceiro tópico, a nossa terceira face do jejum. A maior parte das pessoas que treinam em jejum, ela treina em jejum pela manhã. E ela escolhe treinar em jejum pela manhã, muitas vezes, simplesmente cortando a primeira refeição do dia, que é o café da manhã. Então, você imagina, se eu cortar a primeira refeição do dia, ao invés de fazer o que a maior parte dos estudos faz, que é treinar e tomar o café da manhã, ou tomar o café da manhã e treinar, eu simplesmente cortei a primeira refeição do dia, isso pode fazer com que eu consuma menos energia ao longo do dia. Então, se eu não compensar nas outras refeições, pode ser que eu realmente consuma menos energia, menos calorias e, como consequência, isso pode me ajudar no processo de emagrecimento. Mas repara que, no final das contas, não é simplesmente porque eu treinei em jejum, mas é porque eu cortei uma das refeições, que por acaso foi o café da manhã, mas poderia ter sido o jantar. Entende onde eu quero chegar? A questão não é o fato de treinar em jejum ou não. A questão é cortar uma das refeições, reduziu a minha ingesta energética e, como consequência, eu acabei reduzindo a quantidade de calorias que eu ingiro e isso poderia ajudar e favorecer o processo de emagrecimento, novamente, se eu não compensar
essas refeições. Então por que eu digo que são as 3 faces do jejum? Sim, durante o treino em jejum a gente gasta mais gordura como fonte de energia, mas isso não significa que você vai emagrecer mais, o que significa que vai fazer você emagrecer o déficit energético, mas se você utilizar, né, o treino pela manhã em jejum cortando uma das refeições, isso poderia ser interessante do ponto de vista de emagrecimento. Mas, de novo, porque você cortou uma das refeições. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Treinar em jejum não é um problema, mas também não é uma solução. O importante é você entender a base, o que vem atrás. Preciso achar uma maneira de gerar déficit energético. Uma das estratégias é cortar o café da manhã e, por acaso, eu treino pela manhã. Rafa, e se eu treinasse à noite? Isso iria impactar alguma coisa no meu processo de emagrecimento? Se você tivesse em déficit energético, muito provavelmente não. Então a questão não é exatamente o momento que você treina, mas é sim o quanto de calorias você ingere ao longo do dia inteiro. Então se dentro da sua rotina se encaixa cortar o café da manhã, ótimo. Se você se sente bem melhor treinando alimentado, você treina melhor, isso não impacta negativamente o seu treino, se alimenta, tá tudo bem, mas saiba que você vai ter que, né, reduzir a ingesta energética ao longo do dia inteiro. Então a escolha de treinar em jejum, ela vem muito mais de questões individuais, me sinto bem treinando, treino bem, isso não impacta o meu treino e eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer, do que vou fazer porque isso vai me gerar um determinado resultado XYZ. Então a escolha do padrão depende muito disso. Eu, por exemplo, treino 5h30 da manhã. Então, para mim, não faz muito sentido acordar, comer e treinar. Eu prefiro acordar, vou logo treinar e quando eu volto, eu faço o meu café da manhã. Mas eu não faço isso porque é melhor. Eu faço isso porque se encaixa melhor na minha rotina. Se por acaso eu vou treinar mais tarde, se por acaso eu for treinar às 10 porque eu tenho algum compromisso pela manhã, eu, muitas vezes, já tomei o meu café da manhã. Então, eu acabo treinando alimentado porque, de novo, dentro da minha rotina, faz mais sentido assim. Então, o que eu quero que vocês entendam é, cara, se encaixa na sua rotina, você se sente bem treinando, faz sentido para você? Beleza. Não, não faz, prefiro treinar alimentado, eu treino bem melhor. Então, treina alimentado. Não tem problema. A grande questão é entender o todo, beleza?